Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes da Villanueva. Desde já, eu gostaria de agradecer as inúmeras doações que recebo e vocês são as minhas monetizações. Cada apoio que você dá financeiramente, você incentiva a que eu crie mais conteúdos e eu continue andando com esse vlog. Eu gostaria de gravar esse vídeo a respeito de um sujeito cujo nome parece ser Michel e cujo vlog se chama História Hoje, e ele coloca História com Y, onde ele grava um vídeo a respeito da destruição da cultura clássica pelo cristianismo. Aqui o termo cultura clássica ela ganha contornos até um tanto equívocos, ou seja, vários tipos de definições. Pode ser a religião do mundo pagão, pode ser, enfim, pode ser a filosofia grega, pode ser o direito romano, pode ser a literatura latina, enfim. E ao que me parece, esse sujeito se utiliza desses expedientes dúbios justamente para pregar uma ideia que não é condizente e muitas vezes, no meu entender, bastante fraudulenta. Ele se baseia num livro que foi publicado por uma historiadora, acho que ela é britânica, se não me engano, Catherine Nixey, onde ela publicou um livro chamado Darkness Age, né? Ou seja, Era das Trevas. Como os cristãos destruíram a cultura clássica, mais ou menos assim. E aí coloca, claro, um bocado de disparates, afirmando que os cristãos são obscurantistas, são feiosos, são inimigos da razão, inimigos da beleza do mundo clássico, enquanto, evidentemente, os pagãos são elevados a figuras sábias, doutas, inteligentes, etc. Nós já estamos acostumados com esse tipo de propaganda travestida de história, justamente porque o imaginário anticristão está muito bem definido na consciência das pessoas e esse tipo de subliteratura, de fato, dá público e dá dinheiro também. E ao que me parece, o Sr. Michel é um entusiasta do neopaganismo, diga-se de passagem. Não sei porquê, mas enfim, cada um com a sua loucura. Mas o que me motivou a gravar esse vídeo não foi necessariamente as tolices e disparates do Sr. Michel. Muito longe disso. Se ele só se limitasse a ficar nas suas tolices, tudo bem. O problema é que ele encheu o meu vlog de citações históricas completamente desconexas e que quando vocês conferem as fontes originais, vocês percebem que a conclusão dos textos que são citados destoam completamente daquilo que ele quer defender. Existe um objeto central no que ele defende, ou seja, a destruição da cultura clássica pelo cristianismo. Então é preciso demonizar o cristianismo. Segundo ponto, ele tira certos trechos de alguns textos, de alguns livros, que não defendem essa ideia, muito pelo contrário, até contrariam essa ideia, mas para enxertar na lógica dele e da historiadora Nixey, ou seja, de que o cristianismo é o mais alto obscurantismo da história. Eu já tive uma experiência similar quando eu debati com um sujeito esquisito chamado Hugo Cafasso. E ele era metido a essas seitas do hinduísmo, enfim. E começou a propagar inúmeras papagaices anticristãs, afirmando que a igreja era inimiga da ciência, enfim. E quando ele começou a citar a bibliografia dizia justamente o contrário do que ele dizia. E aí ele pegava trechos fora de contexto da obra para afirmar algo que o autor que ele citava não afirmou, ou até mesmo contestava. E aqui nós vemos no caso desse tal de Michel, que se diz professor de história da rede pública. Aí a gente até lamenta como o Estado brasileiro oferece uma péssima educação. Aliás, nós somos dos piores sistemas educacionais do mundo. Aí dá para entender porque existem certos Michéis por aí pregando as piores absurdidades. Mas por outro lado, se o Sr. Michel ele adultera o sentido de certos textos para convalidar com seus próprios preconceitos, por outro lado, ele atira para todos os lados inúmeros ataques à igreja, que vão desde a Era Antiga até o século XX, ou seja, passando por Pio XI, Pio XII, etc. E nisso ele se perde. Ou melhor, ele quer que você se perca. Por quê? Porque se você enche uma metralhadora de citações desconexas, o trabalho que você tem
para refutar tudo isso é muito grande. E evidentemente que isso é uma técnica sofística, que é aliar a questão. Ou seja, você tinha um foco, a destruição da cultura clássica pelos cristãos. Aí você começa a jogar uma metralhadora giratória de contra-argumentos dos mais disparatados. Aí você não sabe nem por onde você começar e nem por onde você sair. E aí, quando você não responde, o cara começa a cantar a vitória por WO. Só que não. Eu peguei algumas anotações do Sr. Michel em que ele tenta realmente de todo custo adulterar os fatos históricos. E isso me chamou a atenção porque realmente não foi tão ofensivo alguém me chamar de idiota, de que eu não sei história ou coisa parecida. Isso eu não ligo. Aliás, eu não me sinto nem na obrigação de saber tudo, diga-se passagem. O problema é a pessoa se utilizar de expedientes desonestos para defender uma ideia que é falsa. E aí, por isso mesmo, eu peguei vários livros aqui para mostrar o quanto esse senhor Michel é uma fraude. Ou pelo menos o que ele prega é fraudulento. Não tem outra explicação. Quando você tira textos fora do contexto para defender uma ideia que não é defendida pelo próprio historiador que você cita, então você está fraudando uma documentação. Você está simplesmente enganando o público. Eu vou citar aqui alguns livros, como por exemplo, um livro que ele acha que eu não tenho. Que ele diz, você não tem, vai procurar no Google. Está aqui, ó. Tá aqui. Esse livro é do historiador Sylvain Guggenheim, chamado, em francês seria Aristóteles ou Saint-Michel, ou seja, Aristóteles em São Michel, que seria a abadia de São Michel, né, o São Miguel, que seja. Mas na tradução espanhola é Aristóteles e el Islã. Né? Também tem outra obra que ele citou como uma comprovação da maledicência do mundo cristão, no caso contra o mundo antigo, que é a Cidade Antiga de Fustel de Coulanges. Eu também vou pegar para mostrar como ele adultera as citações. E nós temos aqui umas outras obras, que ele não citou evidentemente, mas que servem de referência para mostrar que o cristianismo, longe de rejeitar a cultura grega e a cultura latina, e longe de destruir essa cultura, na verdade, foi a mais fiel depositária. Até porque tudo o que nós conhecemos de mundo grego e romano vem do cristianismo, vem da igreja. Aqui temos um livro chamado Cristianismo Primitivo e Paideia Grega, do Sr. Werner Jäger, que também escreveu um outro livro chamado Paideia. E assim vai. E eu, no decorrer da minha explanação, eu vou mostrar como uma pessoa é capaz de adulterar a história. Eu acho interessante que ele cita os cristãos gregos para falar da decadência da cultura latina. Ou seja, ele não sabe a diferença entre um cristão grego e um cristão latino. Eu vou ler para vocês aqui o que ele escreveu. Entre aspas. Você não compreende meio termos. Vá lá. Ou seja, meio termos eu não sei o que significa isso. Porque a situação não compreende meio termos. Ou a cultura clássica foi preservada pela cristandade ou foi destruída. Não tertium datur. Não há terceira via. Vamos lá. O que pensavam alguns homens da igreja sobre a cultura pagã? Tertuliano. Tertuliano foi um cristão latino-africano. O que há de comum entre Atenas e Jerusalém? Entre a academia e a igreja? Entre os heréticos e os cristãos? João Crisóstomos. João Crisóstomos era um cristão grego. A filosofia pagã era loucura, mãe de todos os males e uma enfermidade. João Crisóstomos se gabou uma vez em que os escritos de todos os gregos desapareceram e foram destruídos. Onde está Platão? Em lugar nenhum. Onde Paulo? Na boca de todos. Teodoreto de Ciro observou o declínio da literatura grega com fervor semelhante. Essas fábulas elaboradamente decoradas são completamente proibidas, ele se gabou. Quem lidera as heresias estoicas hoje? Quem protege os ensinamentos dos peripatéticos? Ninguém, evidentemente, pois como Teodoreto observou na conclusão de sua homilia, toda a terra debaixo do sol foi coberta de sermões cristãos. Veja uma coisa, você tira do contexto certos cristãos que teriam algum tipo de rejeição à cultura grega, para você criar uma conclusão geral falsa e completamente enviesada de que necessariamente a cristandade fosse contra o mundo grego, o mundo latino. Isso aqui é de uma fraude.
monumental, grosseira. Porque eu poderia também citar inúmeros autores gregos e inúmeros autores latinos, que são cristãos, que de fato não somente defenderam a cultura grega e a cultura latina, como também se achavam até depositária e herdeira dela. Então vejam que aqui é uma tentativa de descontextualização histórica. Eu vou pegar aqui um livro do Werner Jäger sobre a paideia, que a paideia era a formação do homem grego, a formação educacional, a forma como os gregos educavam os seus alunos, né? Eu vou ler aqui primeiramente algumas páginas para vocês verem o quanto esse sujeito fala besteira e provavelmente ele não tem domínio sobre o assunto. Eu vou ler o primeiro capítulo da paideia grega, do cristianismo primitivo paideia grega, em que ele fala sobre o primeiro encontro da fé cristã com a cultura grega. Não é minha intenção contrastar a religião e a cultura como duas formas heterogêneas de mentalidade humana, como pode parecer pelo título. Especialmente em nossos dias, quando teólogos tais como Karl Barth e Brunner destacam o fato de que a religião não é parte subordinada da civilização, como era considerada pela velha escola dos teólogos liberais, que falavam de arte, ciência e religião de uma vez só. Em outras palavras, não desejo debater o problema da religião e da cultura de forma abstrata, mas devo falar do cristianismo e sua relação com a cultura grega de maneira concreta. Abordarei o fenômeno de modo histórico, como convém o estudioso de literatura clássica. Não desejo também comparar a mentalidade helênica, como expressa nas tragédias de Sófocles ou do Partenon, com o espírito da fé cristã, como Hermes Renan fez quando, retornando de sua visita à Terra Santa, pôs os pés na Acrópole de Atenas. Ele se sentiu completamente sobressaltado por aquela sublime manifestação de beleza e da razão pura, foi como as entendeu e louvou-as por sua oração entusiástica na Acrópole. O próprio Friedrich Nietzsche, seu contemporâneo mais jovem, filho de um ministro protestante e um fervoroso apóstolo de Dionísio, levou essa comparação a tal extremo que, de um estudioso clássico, tornou-se um missionário do anticristo. Em vez disso, vou falar da cultura grega como ela era no tempo quando a religião cristã apareceu, e do encontro histórico destes dois mundos durante os primeiros séculos da nossa era. O espaço limitado do qual disponho torna impossível falar da arte cristã primitiva ou incluir o hemisfério latino da última civilização antiga e da igreja primitiva. Desde o despertamento da consciência histórica moderna na segunda metade do século XVIII, os estudiosos de teologia têm sido cautelosos quando analisam e descrevem o grande processo histórico que começou com o nascimento da nova religião, pois, entre os fatores que determinaram a forma final da tradição cristã, a civilização grega exerceu uma profunda influência sobre a mentalidade cristã. Originalmente, o cristianismo foi um resultado da vida religiosa do judaísmo posterior. Recentes descobertas, tais como aquelas do então rolos do Mar Morto, têm lançado nova luz sobre este período da religião judaica. Paralelos têm sido traçados entre a piedade ascética da seita religiosa que vivia, naquele tempo, às margens do Mar Morto e a mensagem messiânica de Jesus. Existem, aparentemente, algumas similaridades que chamam a atenção, mas a grande diferença se destaca a saber o fato de que o querigma cristão não parou no Mar Morto ou nos limites da Judéia, mas ultrapassou sua exclusividade e isolamento local e adentrou no mundo circunvizinho, que era um mundo unificado e dominado pela civilização e pela língua grega. Este foi o fato decisivo no desenvolvimento da missão cristã e da sua expansão tanto na Palestina quanto além de suas fronteiras. Tendo sido precedido por 3 séculos de ampla expansão mundial da civilização grega durante o período helenístico, que foi negligenciado por estudiosos clássicos que se recusaram a olhar além da época clássica da Grécia. O grande historiador que se tornou descobridor do período da expansão grega mundial, Johann Gustav Droysen, o primeiro a escrever sua história, foi motivado como nós agora podemos ler em sua correspondência publicada, por sua fé e dogmas cristãos, pois ele havia percebido que sem essa evolução pós-clássica da cultura grega, o surgimento de uma religião cristã mundial teria sido impossível. É claro que esse processo de cristianização do mundo de fala grega dentro do Império Romano não foi de maneira alguma unilateral, pois ao mesmo tempo significou a helenização do cristianismo. O que temos de entender por helenização não está imediatamente claro. Vamos tentar ser mais específicos.
No período apostólico, nós observamos o primeiro estágio do helenismo cristão no uso da linguagem grega que encontramos nos escritos do Novo Testamento e que continua em períodos pré-apostólicos até o tempo dos assim chamados pais apostólicos. Este é o significado original da palavra helenismos. A questão da linguagem, de maneira alguma, significou uma matéria irrelevante. Com a linguagem grega, todo um mundo de conceitos, categorias de pensamento, metáforas herdadas e conotações sutis entra no pensamento cristão. A explicação óbvia da rápida assimilação desse ambiente, que acontece desde a primeira geração, é clara. Primeiro, que o cristianismo era um movimento judaico e os judeus foram helenizados no tempo de Paulo. Não apenas os judeus da diáspora, mas em grande proporção também os da própria Palestina. Segundo, foi precisamente esta posição helenizada do povo judeu para a qual os missionários cristãos se voltaram primeiramente. Foi essa parte da comunidade apostólica de Jerusalém, chamada de helenistas, no capítulo 6 de Atos, que, após o martírio de seu líder Estevão, foi dispersa por toda a Palestina e começou as atividades missionárias da próxima geração. Como o próprio Estevão, Stefanos, todos eles tinham nomes gregos claros, tais como Filipe ou Filipos, Nicanor, Prócoros, Timão ou Timon, Pármenas, Nicolaus, e a maior parte deles era de linhagem de famílias judaicas que haviam sido helenizadas por uma geração ou mais. O nome da nova seita Christianoi originou-se na cidade grega de Antioquia, onde esses judeus helenizados encontraram o primeiro campo da atividade de sua missão cristã. O grego era falado nas sinagogas em torno do Mediterrâneo, como é evidente a partir do exemplo de Filo de Alexandria, que não escreveu sua literatura grega para uma audiência de gentios, mas para seus contemporâneos judeus cultos. Um amplo segmento de prosélitos gentios não teria de ser desenvolvido caso eles não tivessem sido capazes de entender a linguagem falada no culto judaico nas sinagogas da dispersão. Toda a atividade missionária de Paulo era baseada sobre este fato. Suas discussões com judeus, aos quais ele se dirigia em suas viagens e aos quais ele tentava levar o evangelho de Cristo, eram mantidas em grego e com todas as sutilezas da argumentação lógica grega. Ambas as partes, como em regra, citavam o Antigo Testamento, não a partir do hebraico, mas a partir da tradução grega da Septuaginta. Aí eu vou ver aqui, se por um lado fazemos as lojas, coleções de ditos de Jesus e os evangelhos, os escritores cristãos do período apostólico usaram as formas literárias e epistolares gregas segundo o modelo dos filósofos gregos. E os atos e os praxeis, as obras e ensino dos homens sábios ou famosos contadas por seus discípulos. O desenvolvimento posterior de uma literatura cristã na área dos pais apostólicos, que seguiram essas linhas, acrescentou outros tipos tais como a Didaqué, o Apocalipse e o Sermão. Este último é uma modificação da diatribe ou dialexis da filosofia grega popular, que havia tentado levar o ensino dos cínicos, estoicos e epicuristas ao povo. Mesmo a forma martirológica era usada pelos pagãos do Egito, onde se desenvolveu durante os conflitos religiosos entre os egípcios e os judeus no tempo dos apóstolos, antes da literatura martirológica cristã existir. Temos que reconhecer a existência, nos tempos helenísticos, de tratados religiosos de muitas seitas com significado de propaganda fides, ou seja, propaganda da fé, propagação da fé, embora essas efêmeras produções não tenham sobrevivido. Platão menciona tratados óficos que eram distribuídos pelos membros dessa seita, que iam de casa em casa, e Plutarco, em seus preceitos para pessoas recasadas, aconselha as esposas a não acolher estrangeiros pela porta dos fundos, pois tentam introduzir clandestinamente seus tratados dentro daquela casa, aconselhando uma religião estrangeira, e isso pode indispor o marido. Na epístola de Tiago, nós encontramos a frase conhecida por nós da religião ófica, o curso da natureza. O autor deve ter extraído disso de algum tratado ófico desse tipo. Todos eles têm certa semelhança familiar e ocasionalmente tomavam emprestado as frases um do outro. Um desses grupos era o dos assim chamados pitagóricos, que pregavam o modo pitagórico da vida e usavam o seu símbolo Y, o sinal da encruzilhada em que um homem tem que decidir que caminho tomar, o bom ou o mal. E aqui nós vamos ver vários exemplos de como a fé cristã e a filosofia grega elas se entranharam, com todos os seus conflitos, evidentemente, com todas as questões inerentes que poderíamos dizer de diferenças que há entre a cultura pagã e a cultura cristã, né? Aqui vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Então, quer dizer, ele fala aqui no segundo capítulo sobre Clemente Romano, São Clemente Romano,
e na sua carta aos Coríntios, que foi no final do século I, fala dos apologistas e da formação clássica literária grega, filosófica grega e de retórica, enfim, da paideia grega nos autores cristãos, né? Então, quer dizer, essa pataquada de que a cultura cristã destruiu a cultura grega entra em conflito com o fato de que, primeiro, o que ele define como cultura clássica, né? Esse já é o primeiro item. Segundo item, não se pode dizer que, pela declaração, inclusive isolada, de alguns autores, e vejam que São João Crisóstomo, como ele mesmo falou, era um homem que era versado em filosofia clássica, era um homem versado em cultura grega, ele teve uma formação da paideia. Então, aqui nós observamos a desonestidade intelectual de um sujeito que quer provar uma ideia que não é verídica e que, na verdade, se adequa mais aos seus preconceitos ideológicos, aos seus preconceitos religiosos, do que propriamente à história. E isso porque nós estamos falando de um professor de história da rede pública, tá? Aí ele cita, no caso, esse historiador aqui. E aqui vocês vão ficar mais escandalizados ainda com o nível de falsificação, ou seja, o Sylvain Guggenheim, que escreveu Aristóteles e Islã. Eu vou dar um escopo aqui rápido sobre o assunto, que é o seguinte: existe uma tese de que o contato com o mundo grego, em particular com as obras de Aristóteles e de alguns outros, foram introduzidos através de traduções árabes, uma vez que o mundo latino perdeu, teoricamente, contato com o mundo grego. E isso a partir do século V, quando houve as invasões bárbaras, quando houve a destruição de várias cidades, quando houve realmente um caos que se degenerou na completa extinção da ordem política do Império Romano. Só que o Guggenheim mostra que não, que na verdade a cristandade latina nunca perdeu contato com o mundo grego. Pelo contrário, eles foram ávidos no que diz respeito à busca da cultura grega. Tão ávidos como no fato de que eles conseguiram até mesmo ressuscitá-la e inclusive difundi-la. Mas vejam o que este sujeito chamado Michel lê no trecho, dando uma ideia completamente errada, tá? Completamente errada, do que Sylvain Guggenheim chega à conclusão. E isso porque ele faz uma leitura parcial. Ele faz o seguinte: ele tira um trecho de contexto, tá? Um trecho fora de contexto, e dá uma ideia completamente falsa, né, do... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver qual é a página, só para pegar aqui a página. Porque até a página ele dá errado. Aí ele diz que eu sou um cara que fico caçando link de Wikipédia, né? Quer dizer, na verdade quem está fazendo isso é ele. É a página 27. Página 27 do livro. E ele escreve aqui, ele diz assim: isto refletiu no que fala Guggenheim do que sobrou da cultura clássica do Ocidente. Ou seja, ele está dando a entender que os cristãos ocidentais rejeitaram a cultura clássica. E, portanto, a situação que ele descreve de fato aqui, que é citado de Guggenheim, é, digamos assim, uma conexão lógica da rejeição da cristandade com a cultura clássica. Vamos ler. Eu vou traduzir porque está em castelhano. No Ocidente não havia desaparecido tudo, porém o legado se havia reduzido, né? No caso, a tradição grega, né? Em parte, razões linguísticas. Os romanos cultos sabiam grego e, portanto, não teriam necessidade de traduzir as obras clássicas. Quando se perdeu o domínio do grego, esses textos se tornaram inutilizados e foram abandonados. A reapropriação desse saber entre os séculos IX e XII foi lenta. Antes disso, no século VI, o essencial do saber herdado da antiguidade descansava já somente em 4 livros: o comentário de Sônio de Scipion, de Macróbio, uma excelente introdução ao neoplatonismo, as Bodas de Mercúrio, a filologia de Marciano Capella, onde se expunha o programa das 7 artes liberais: aritmética, geometria, astronomia, música, gramática, retórica e lógica, e cuja ampla difusão está testemunhada pela onipresença dos manuscritos no arquivo da atualidade, da tradução e do comentário de Timeu por Calcídio, obra realizada em torno de 40.
única porta aberta à cosmologia dos gregos, e por último, a consolação da filosofia de Boécio, a quem devemos também uma parte da lógica de Aristóteles e a adaptação de obras de música aritmética. Aí ele responde aqui, ele coloca aqui uma pergunta retórica. Quer dizer que o que sobrou do mundo clássico foram apenas 4 obras? Cadê Platão? Cadê Aristóteles? Guggenheim disse que esta perda foi em parte por causa da perda do grego. Em parte, ou seja, termos que levar em conta aqui muitas variáveis. Aí ele enrola, né? Porque ele precisa fazer isso, porque ele é safado. Eu já te falei sobre como o cristianismo tem um caráter revolucionário de destruição no mundo antigo. Vamos fazer o seguinte, vamos ler todo o texto para vocês verem como a fraude se acarreta aqui numa citação desconexa para dar uma ideia completamente errada até mesmo do Sylvain Guggenheim, porque ele não falou isso. Sobrevivências dispersas e busca do saber antigo. O ramo grego. Os evangelhos foram escritos em grego. O cristianismo, nos seus inícios, era uma religião de expressão grega, ainda que em seguida alcançou a universalidade, difundindo-se dentro do Império Latino. Não se assustem com meus erros aqui, porque eu estou traduzindo do espanhol ao português. O feito de que a língua do Novo Testamento fosse inicialmente em grego, antes de que aparecerem as primeiras traduções latinas no século IV, explica o prestígio da língua helena entre as elites intelectuais do Ocidente medieval. Devemos ver nisso a primeira razão que tinha a Europa Latina para dirigir sua visão, para a Grécia. Antes de sentirem-se atraídos por Aristóteles, Arquimedes ou Platão, os espíritos se viram guiados por Marcos, Lucas, Mateus e João. Por sua parte, o cristianismo estava alimentado, empapado, desde suas origens de cultura grega. A importância atribuída ao Espírito Santo, ao Verbo, nos remete a noções enriquecidas pelo pensamento antigo. Uma ideia tão fundamental como a pessoa era grega e se voltou cristã. Isso explica que, mesmo no momento em que a paideia, sistema escolar grego, antiga, no caso a paideia antiga, dá mostras de desaparecer na Europa Ocidental, entre 500 e 550, se iniciara um tímido processo de redescobrimento que não deixaria de crescer a partir de então durante toda a Idade Média para prolongar-se depois até a época do humanismo do Renascimento. Em outras palavras, o senhor Guggenheim está refutando você, seu palhaço, seu idiota. Grécia e sua cultura. Um horizonte para a Europa Latina. Antes de ver como a Idade Média, em parte graças a seus próprios meios, recuperou a cultura antiga, ou seja, quer dizer, aqui ele está dizendo que não houve destruição por causa dos cristãos, mas sim recuperação. Resulta útil recordar como e em que medida a havia perdido. Durante muito tempo, a história cultural da Europa da Alta Idade Média se apresentou em termos negativos. A queda do Império Romano, associada às conquistas germânicas, pôs fim, no transcurso do século V de nossa era, um mundo antigo de maneira brutal, ainda que progressiva. A desagregação política se viu acompanhada de uma destruição das estruturas de ensinamento. Ou seja, ele está dizendo aqui que não foram os cristãos que destruíram o ensino clássico. Justamente o contrário. Existe um processo de desagregação cultural que também afeta a desagregação do ensino e, portanto, também a desagregação da transmissão de conhecimento e de saber próprios do mundo greco-romano, ou seja, que na verdade é a destruição das estruturas de ensino e de saber próprias do mundo greco-romano. A Europa, então, entrou em um período qualificado de Idade das Trevas, ou Época Escura, Idade Escura em castelhano. No entanto, os trabalhos recentes dos estudiosos da Antiguidade e da Idade Média têm demonstrado que esse período dos ciclos V ao VIII não foi tão catastrófico. Quer dizer, foi catastrófico, mas não foi tanto. Pois os fatores de deslocamento, ainda que reais, se viram atenuados pelos elementos de continuidade. O que significa isso? Significa que a cultura clássica foi guardada pela igreja cristã, ou seja, quer dizer, aquela cultura antiga, dita pagã, na verdade, houve uma continuidade através do quê? Da igreja cristã, através dos monges, através dos homens eruditos da sua época, isso no século V, em que havia invasão de tudo quanto é lado, que havia caos, etc. Os povos chamados bárbaros, como os francos, não eram totalmente alheios à cultura romana. Aliás, o cristianismo soube retomar, ainda que modificando-a, a herança da paideia greco-romana. Por último, a cultura da Alta Idade Média não foi de todo inexistente. Aí aqui nós temos a continuidade até a gente chegar, ao trecho em que ele cita. Um horizonte desaparecido?
A verdadeira divisão entre o mundo antigo e o mundo medieval não se encontra, quiçá, tanto na queda do Império Romano como o fim do paganismo, entanto como polo de referência cultural, ou seja, que na verdade o fim do paganismo realmente representou o fim da Antiguidade Clássica. No Ocidente, entre 500 e 550, as estruturas escolares se dissolvem. A cultura não sobrevive mais que no seio de alguns círculos isolados, em torno de individualidades, como Boécio, morto em 524, e Cassiodoro, morto em 562. Esse idiota chegou ao ponto de dizer que Boécio e Cassiodoro eram pagãos, para ver o ódio que o cara tem pelo cristianismo. Nem as matemáticas nem a filosofia destacavam nesse momento. O conhecimento do grego vai se diluindo, os livros são cada vez menos habituais e saber antigo já não é mais acessível mais do que uma forma de compilação. No final do século VI, assinala uma ruptura clara. Isidoro de Sevilha, morto em 636, já não é um sábio do mundo antigo, senão um intelectual da Idade Média. É importante para o nosso objetivo constatar que as sociedades cristãs das margens do Império Bizantino experimentaram uma evolução inversa. De feito, que no caso seria a tradução com efeito, a grande onda de traduções das obras gregas em siríaco começou no século V. Por motivos religiosos, os siríacos privilegiavam os textos filosóficos e científicos que permitiam sanar as imperfeições da Bíblia. Astronomia e cosmologia, por exemplo, com a aceitação do modelo esférico da Terra e responder a traços de debate, a certos caminhos de debates teológicos. Aqui eu estou meio traduzindo muito porcamente. Fizeram coexistir assim no século VI a fé cristiana e a paideia antiga. Olha só que coisa interessante. Ele coloca um termo bem genérico. O cristianismo destruiu a cultura clássica pagã. E ele pega como exemplo, teoricamente, um trecho sobre a situação de decadência da cultura romana, da cultura latina no século V, isso na época do cristianismo. E ele está dizendo aqui que o cristianismo tem um caráter revolucionário de destruição do mundo antigo. Espera lá, os cristãos gregos não são cristãos? Os cristãos siríacos, no caso, são sírios, né? Que é a língua siríaca. Esses cristãos também, quer dizer, eles estão destruindo o mundo antigo? Onde é que eles estão destruindo o mundo antigo? Vocês estão compilando tudo que o mundo antigo guarda. E você pega um trecho e tira uma conclusão oposta do que a totalidade do texto exige. Aí nós podemos chegar ao trecho que ele falou, que no Ocidente não havia desaparecido tudo, porém chegou a reduzido por razões linguísticas. Ou seja, quer dizer, com as invasões bárbaras, você tem uma mudança da configuração populacional da Europa. Você tem povos que têm línguas diferentes, idiomas, culturas diferentes. Você também tem, com a destruição do ensino no Império Romano, pelo menos do Ocidente, o que é que acontece? Há uma perda também do ensino da língua grega. E, portanto, aquelas pessoas não vão mais saber falar grego. Né? Olha só que interessante. Ele faz essa citação, só que depois dessa citação que ele coloca, Guggenheim diz: no entanto, o interesse pela cultura grega nunca desapareceu. Em realidade, não fez mais que crescer. Desde o final do século VI, Gregório, bispo de Agrigento, publica as referências a Aristóteles em 10 livros de seus comentários sobre Eclesiásticos. Assim, pois, ainda subsistiam fragmentos do saber grego no seio de alguns círculos isolados. Depois de tudo, o pensamento filosófico grego havia impregnado as obras teológicas e se encontrava, em certa medida, recorrido a elas, não tanto em forma de refutações, ainda que o fenômeno existisse, como de matriz intelectual. Os padres da igreja refletiam com a ajuda de categorias lógicas do pensamento grego. Eram os herdeiros do Logos, e lê-los era indiretamente participar de certos traços da cultura clássica. Aí aqui, também permitiram a transmissão desse saber os gregos e os siríacos, que vinham do Oriente para instalar-se no Ocidente. A existência dessas transferências está constatada, porém resulta difícil medir as cifras com precisão. Chegaram membros das elites eclesiásticas, monges e bispos, médicos, em ocasiões filósofos, matemáticos, em ondas, fugindo das perseguições religiosas dos imperadores de Bizâncio ou da conquista árabe. O movimento parece ininterrupto desde o século VII até o século XII. Os refugiados traziam consigo, entre eles, certo número de comentários filosóficos da escola de Alexandria, alguns tratados técnicos, principalmente médicos. As relações mantidas com Bizâncio de forma continuada permitiram também a chegada de manuscritos, fenômenos sobre o que está sendo investigado na atualidade.
J. Goe nota que, no século VII, chegaram no ocidente a Sicília numerosos manuscritos, entre esses textos de Estrabão e de Dion Cássio. Em 663, quando o imperador Constante se instala em Siracusa, leva consigo várias obras. Aí eu pergunto para você, onde é que está aqui a destruição da cultura clássica? E ele cita isso como uma prova da destruição da cultura clássica. Mas vocês vão ficar mais escandalizados, porque eu vou na página 50, eu vou ler para vocês. Na página 50, as raízes gregas da Europa cristã, é o capítulo, tem um tópico assim. O acordo precoce, eu estou olhando em castelhano aqui, né? O acordo precoce entre a fé cristã e o saber antigo. Entre os séculos II e começos do século V, os cristãos discutem com os pagãos para depois polemizar veementemente com eles. Porém, para o ano de 430, começam a tomar em consideração a herança antiga e apropriar-se dela. O cristianismo logra, assim, integrar a cultura antiga no marco bíblico de que havia surgido, o que significava que não fez tábula rasa do passado. A cultura clássica foi preservada, foi conservada. O que era pagão se considerava agora profano e, portanto, aceitável. E a historiografia cristã consegue insertar-se na continuidade histórica greco-romana. Os cristãos eram os herdeiros conscientes do patrimônio antigo e criadores da nova cultura, como há demonstrado o Sr. Anglebert, que acho que é o nome dele, Henri Anglebert, agora eu não me lembro, é um historiador francês até novo, ele está vivo, esse historiador. Essa atitude não parece haver desaparecido na Idade Média. A Europa, no ano 1000, não estava muito avançado nos terrenos filosóficos e científicos, porém se preocupou, incluso antes dessa data, por aproximar-se do saber antigo. Essa busca foi levada a cabo, no primeiro lugar, para oferecer uma interpretação religiosa do saber. No entanto, a natureza do cristianismo e a força da atração exercida pelo saber antigo foram orientando pouco a pouco esse voluntarismo e essa curiosidade intelectual para objetivos menos associados exclusivamente com a devoção e acabaram dando origem ao despertar da consciência da civilização medieval. Ao final desse longo processo, o saber antigo e o universo cristão se aproximaram um do outro até o surgimento, no século XIII, dos inícios da ciência moderna, né? Aí, quer dizer, ele fala aqui dos chamados vários renascimentos, né? Então, olha só, quer dizer, ele pega uma citação de um livro para tirar uma conclusão oposta. O livro desmente ele totalmente. E eu gostaria de citar mais outra citação desonesta desse rapaz sobre o caso de Fustel de Coulanges. Aí ele bota assim, com arrogância, assim, o cara se acha o safo, né? Vamos ler Fustel de Coulanges? No capítulo 3º, A Cidade Antiga, o cristianismo muda as condições de governo. Ele escreve: a vitória do cristianismo marca o fim da sociedade antiga. Com a nova religião, acaba essa transformação social que vimos começar 6 ou 7 séculos antes. Os sentimentos e os costumes então se transformaram, assim como a política. A ideia de que se fazia acerca dos deveres do cidadão se enfraquecera. O dever por excelência não consistia mais em dar tempo às forças e à vida do Estado. A política e a guerra já não são tudo para o homem. Todas as virtudes não estão mais compreendidas no patriotismo, porque a alma não tem mais pátria. O homem sentiu que tinha outras obrigações além de viver e morrer pela cidade. O cristianismo distinguiu as virtudes particulares das virtudes públicas, diminuindo estas, elevou aquelas. Colocando Deus, a família e a pessoa humana acima da pátria e o próximo abaixo do concidadão, também o direito mudou de natureza. Destruídos os penates domésticos, os penates eram o quê? Eram os deuses da família. Porque no mundo antigo, até mesmo antes da formação dos deuses da cidade, dos deuses cívicos, havia o quê? Os deuses da família, que eles chamavam de penates. Ou seja, uma pessoa morria e essa pessoa era cultuada como um ser divino, como um demiúrgico. Era basicamente sim a religião antiga das famílias. Destruídos os penates domésticos, extintos fogos sagrados, a antiga constituição da família desapareceu para sempre, e com ela as regras que dela derivavam. O pai perdeu a autoridade absoluta que seu sacerdócio lhe outorgava outrora, conservando apenas o que a natureza lhe confere para as necessidades da criança. O cristianismo acaba com os cultos locais, extingue os pritaneus, destrói definitivamente as divindades poliadas. Baita mudança de mentalidade, não? Isto influenciou o destino da literatura clássica? É uma pergunta. E a resposta, não.
Aliás, se você lesse as próprias fontes que você escreve, porque o que me parece é o seguinte: você pegou um trecho que na verdade é um elogio ao cristianismo. Quando o Fustel de Coulanges diz que o pater familias romano, que era também um ser praticamente sacerdotal da casa, ele tinha poder de vida e morte sobre as famílias, né? Sobre sua família. E detalhe, a gente tem que lembrar que a palavra famulus quer dizer escravo. Ou seja, a família do pater familias era como se fosse escravo, como se fosse as coisas dele, os bens dele. A mulher romana não tinha direito nem ao nome próprio de família, porque quando ela se casava com um homem, a família dela simplesmente desaparecia da vida dela. Não havia linhagem genealógica materna, mas só paterna. Só a linhagem genealógica paterna era reconhecida no mundo romano. Quem reconheceu a linhagem genealógica materna foi o cristianismo. Quem deu autoridade para a mulher participar da casa foi o cristianismo. Quem deu direitos para a mulher foi o cristianismo. Aí esse aqui está assustado. Ele deve ser um migtal, só pode, para achar que o pater familias romano deve ser grande coisa. Ou então mesmo a religião pagã, ou seja, o paganismo. Ele deve achar bonito a gente adorar o deus sol, ou a deusa lua, ou a deusa da vitória, ou prestar o culto imperial, o culto divino ao imperador, esse tipo de coisa. Mas eu gostaria, para fechar com chave de ouro, ler, né, o trecho que ele tira e ele descontextualiza, evidentemente. Vamos lá. Capítulo 3, como ele citou aqui, está aqui. Eu li esse livro. O cristianismo altera as condições do governo. A vitória do cristianismo assinala o fim da sociedade antiga. Com a nova religião se remata a transformação social que vimos começar 6 ou 7 séculos antes do seu advento. Para sabermos como os princípios e as regras essenciais da política foram então modificados, basta lembrarmos-nos de que a antiga sociedade fora constituída por uma velha religião, cujo principal dogma era de que cada deus protegia exclusivamente uma família ou uma cidade, só existindo para esta família ou cidade. Ou seja, acabou com a ideia de tolerância religiosa, porque ele estava já chegando ao ponto de dizer que existia liberdade religiosa no mundo pagão, ou que os romanos toleravam os deuses de outros povos. Evidentemente que eles toleravam, contanto que eles tomassem os ritos desses deuses e se sujeitassem à autoridade romana. A gente tem que entender que a dinâmica do mundo antigo, a dinâmica religiosa do mundo antigo, ela é muito estranha para nós. Ela é muito esquisita. Eu penso que Fustel de Coulanges vai te dar uma ideia fantástica sobre o assunto. Porque são poucas pessoas que entendem os subterfúgios da antiga religião pagã. Porque, por exemplo, muita gente diz que o cristianismo é intolerante. Mas por que durante 3 séculos o cristianismo foi altamente marginalizado, se não perseguido? É porque ele quebrava a dinâmica da lógica do paganismo, que transformava o Deus como o Deus de uma cidade, o Deus de uma família, né? E detalhe, essas famílias eram presas às noções desses deuses, né? Aos ritos desses deuses. O interessante é que quando há a assimilação de novas, entre aspas, religiões no mundo imperial romano, o que acontecia muitas vezes? O pagão romano, ele achava que prestando culto aos deuses dos próprios inimigos, ou deuses de outros povos, em favor dele, era uma medida de ele se apropriar dos ritos dos outros povos. É uma coisa meio esquisita, é muito estranho. É porque, na verdade, a religião romana é uma religião da praxis, da religião do rito. E é por isso que, quando surgiu o cristianismo, ela se esvaziou totalmente. Porque ela é uma religião de aparências, ela é uma religião até mesmo política em muitos aspectos. Porque se você não presta o culto do rito, você pode ser punido, você pode ser demonstrado, você pode ser expulso da cidade, enfim. E por que acontecia com os cristãos? Os cristãos se recusavam aos ritos cívicos dessas cidades, aos ritos cívicos dessas famílias. E, portanto, eles eram marginalizados porque eles acreditavam num Deus que estava acima de todos os ritos, num Deus que estava acima de todas as cidades, num Deus que estava acima de todas as conveniências da vida pagã. Porque o pagão, ele vê um Deus como uma moeda de troca. Ele vê um Deus dentro de um rito animístico. Por isso que ele explica o movimento da natureza em favor de deuses. O Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus disso. Quer dizer, é uma maluquice total. E esse conflito entre o cristianismo e o paganismo é que mostrou a incoerência do paganismo. Evidentemente que houve outros fatores. Por exemplo, a questão política da ascensão do próprio cristianismo como religião do império. Sim, influenciou. Mas isso, por si só, não seria possível destruir o paganismo. Vamos lá. Foi o tempo dos deuses domésticos e das divindades políadas. Essa religião gerara o direito.
As relações entre os homens, a propriedade, o patrimônio, o processo, tudo foi regulado não por princípios de equidade natural, mas pelos dogmas dessa religião, só atendendo às necessidades do seu culto. Fora ainda esta religião que estabeleceram um governo entre os homens, o do pai de família, o do rei ou do magistrado da cidade. Tudo procedia da religião, isto é, da opinião que o homem formara da divindade. Religião, direito, governo confundiam-se, mas não eram que a mesma coisa vista sob 3 aspectos diversos. Procuramos descrever de maneira clara o regime social dos antigos em que a religião imperou como soberana absoluta da vida privada e pública, em que o Estado era uma comunidade religiosa, o rei um pontífice, o magistrado um sacerdote, a lei uma fórmula santa, em que o patriotismo era pio, e o exílio uma excomunhão em que a liberdade individual era desconhecida, e o homem estava sujeito ao Estado por alma, corpo e patrimônio, em que o ódio contra o estrangeiro se tornava obrigatório e as noções do direito, do dever, de justiça e do afeto paravam nos limites da cidade, em que a associação humana se achava necessariamente encerrada em verdadeira circunferência em redor de um pritaneu, não se encontrando possibilidade de fundar sociedades mais amplas. Estes os traços característicos das cidades gregas e itálicas durante o primeiro período de sua história. Mas pouco a pouco, como vimos, a sociedade modificou-se. Introduziram-se modificações no governo e no direito, ao mesmo tempo que nas crenças. Nos 5 séculos que precederam o cristianismo, já não se manifestava tão íntima a união entre a religião de um lado e o direito e a política de outro. Os esforços das classes oprimidas, a decadência da casta sacerdotal, o trabalho dos filósofos, o progresso do pensamento haviam abalado os velhos princípios da associação humana. Fizeram-se incessantes esforços por libertar o homem do império desta velha religião, na qual não se podia mais acreditar. O direito e a política, assim como a moral, desprendem-se pouco a pouco de suas cadeias. Somente que essa espécie de divórcio derivava do desaparecimento da antiga religião. Se o direito e a política começavam a ser um tanto independentes, era porque os homens tinham deixado de ter crenças. Se a sociedade já não se governar pela religião, isso resultava sobretudo de a religião não possuir força. Ora, chegou um dia em que o sentimento religioso recobrou vida e adquiriu vigor. E então, dentro do cristianismo, a crença reapoderou-se do homem no comando de sua alma. Com o cristianismo, não só o sentimento religioso se reavivou, mas tomou ainda a expressão mais elevada e vindos material. Enquanto outrora se haviam fabricado deuses da alma humana ou das grandes forças físicas, começou-se agora a conceber Deus como sendo, por sua essência, verdadeiramente estranho à natureza humana, por um lado, e ao mundo, por outro lado. O divino foi devidamente colocado fora e acima da natureza visível. Enquanto noutros tempos cada homem fizera o seu Deus, havendo tantos deuses quanto as famílias das cidades, Deus apresentava-se agora como um ser único, infinito, universal, único a dar vida ao mundo, único a dever preencher a necessidade de adoração inata em todos os homens. Quando antigamente a religião entre os povos da Grécia e da Itália não fora mais que uma observância de práticas, uma sequência de ritos repetidos sem o homem compreender o seu sentido, uma continuação de fórmulas que muitas vezes já não se entendiam porque suas palavras haviam envelhecido, uma tradição a transmitir-se de idade em idade e que só tinha de sagrado a sua antiguidade, em vez disso, a religião foi um conjunto de dogmas e grande objeto proposto à fé. A religião deixou de ser exterior, residiu sobretudo no pensamento do homem. A religião deixou de ser matéria, tornou-se espírito. O cristianismo transformou no homem a natureza e a forma de adoração. O homem não voltou mais dar a Deus o alimento e a bebida. A oração deixou para sempre de ser fórmula de magia, mas ficou sendo futuro ato de fé e de humilde súplica. A alma passou a estar em outra relação para com a divindade. O temor aos deuses foi substituído pelo amor a Deus. Aí olha só a revolução destruidora do cristianismo. O cristianismo trouxe outras inovações. Deixou de ser a religião doméstica de determinada família, a religião nacional de qualquer cidade ou qualquer raça. O cristianismo não pertencia nem a uma casta, nem a uma corporação. Desde o início chamou a si toda a humanidade. Jesus Cristo ensina a seus discípulos: ide e instruir todos os povos. Este princípio era tão extraordinário e tão inesperado que os primeiros discípulos tiveram seu momento de hesitação. Pode-se ver em Atos dos Apóstolos que muitos se recusaram em princípio a propagar a nova doutrina fora do povo, entre o qual a boa nova lhe fora revelada. Esses discípulos pensavam, como os antigos judeus, que o Deus dos judeus não queria ser adorado por estrangeiros.
Como os romanos e os gregos dos tempos antigos acreditavam que cada raça tinha o seu Deus, que propagar o nome e o culto de Deus era renunciar ao bem próprio e uma proteção material, e sendo semelhante propagação, ao mesmo tempo contrária ao dever e ao interesse. Mas Pedro replicou a esses discípulos: Deus não estabelece diferenças entre o gentil e nós. São Paulo gostou de repetir esse grande princípio em todas as ocasiões e sob toda espécie de formas. Deus, prega São Paulo, abra ao gentio as portas da fé. Acaso Deus só será Deus dos judeus? Não. Com toda certeza ele também é o Deus dos gentios. Os gentios são chamados à mesma herança que os judeus. Havia em tudo isso algo de muito inovador, porque por toda parte, na primeira idade da humanidade, se havia concebido a divindade como pertencente especialmente a uma raça. Os judeus acreditavam no Deus dos judeus, os atenienses no Pallas Ateniense, os romanos no Júpiter Capitolino. O direito de praticar um culto foi um privilégio. O estrangeiro estivera expulso dos templos. O não-judeu não tinha podido entrar no templo dos judeus. O lacedemônio não tinha usufruído do direito de focar o Pallas Ateniense. É justo dizer-se que nos 5 séculos que precederam o cristianismo, já todo homem que pensava se insurgira contra essas mesquinhas regras. A filosofia ensinava muitas vezes, depois de Anaxágoras, que o Deus do universo recebia indistintamente as homenagens de todos os homens. A religião de Eleusis admitira iniciados de todas as urbes. Os cultos de Cibele, de Séraps e de outros deuses haviam recebido indiferente os adoradores de todas as nações. Os judeus tinham começado por admitir o estrangeiro à sua religião, e os gregos e romanos haviam concebido nas suas cidades. O cristianismo, revelado depois de todos esses progressos do pensamento e instituições, apresentou a adoração de todos os homens ao Deus único, um Deus universal, um Deus para todos, que não tinha povo eleito e não distinguia nem raças, nem famílias, nem estados. O cristianismo acaba de eliminar os cultos locais, extermina os pritamineus e destrói definitivamente as divindades políadas. Faz mais, não toma para si o império que os cultos haviam exercido na sociedade civil. Professa nada existir de comum entre Estado e religião. Separa tudo quanto toda a antiguidade confundira. Podemos, além disso, observar que durante 3 séculos, a nova religião viveu inteiramente fora da atividade do Estado. A religião pôde passar sem sua proteção e lutar contra ele próprio. Esses 3 séculos abriram um abismo entre o domínio do governo e o domínio da religião, e como a recordação dessa gloriosa época não pode esquecer-se, resultou daqui que essa distinção se tornou verdade comum e incontestada, que os próprios esforços de uma parte do clero já não puderam desarraigar. Então veja uma coisa aqui. O estabelecimento do cristianismo, de alguma forma, dessacralizou o mundo natural, porque nós observamos assim esse pessoal que muitas vezes é anticristão, anticristão, dizendo, não sei o que, o cristianismo é uma religião irracional, blá blá blá, é justamente o contrário. Quando você tem o culto do único Deus, e quando a fé cristã começa a dizer que tudo que está debaixo do céu é criatura, ao contrário do mundo pagão, que afirmava que você tinha o culto do Deus Sol, do Deus a Lua, enfim, e tudo mais, nós vemos aqui um processo radical entre a divisão do natural e do sobrenatural. E isso tem consequências psicológicas profundas na nossa vida. Mas vejam, eu já li aqui, não vou me delongar muito, já são quase 1 hora de vídeo, mas vocês percebem o quanto uma história maledicente é capaz de distorcer certos fatos, distorcer obras, distorcer bibliografias para defender pontos de vista que são totalmente alheios ao que está sendo ensinado. Então, senhor Michel, com devido acatamento, você é uma lástima de pessoa. O que você fez é de uma desonestidade intelectual tenebrosa. E não se preocupe, pode passar mais fontes, mais livros, que eu vou desmascará-lo publicamente, como eu desmascaro você aqui. Infelizmente, eu poderia ter citado outro livro que ele citou erradamente, esse livro aqui, O Papa e Mussolini, do David Kertzer, que ele cita uma página falando sobre o financista do Vaticano, Bernardino Nogara. Ele cita, inclusive, como é que eu posso dizer assim, a página, e quando eu vejo a página é totalmente diferente. Ou seja, das duas uma, o único sujeito wikipédico aqui é você. Porque pesquisando as bibliografias que eu citei e que você citou, e que você deu um sentido totalmente diferente do que foi dito, então nós podemos concluir, baseado na leitura desses textos, das duas uma, ou você é muito desonesto, ou você é muito ignorante. Porque realmente tudo que foi citado por você não condiz com o conteúdo geral dos livros que são citados por você. Muito pelo contrário, esses livros refutam a sua conclusão.
Porque a única coisa que sobrou foi aquele livro da tal da Catherine Nixon, que não é nem mesmo reconhecido pelo meio acadêmico, muitas vezes foi criticado absurdamente, por ter sido sim uma literatura desonesta, como aliás é o que você faz. Então, meus amigos, aqui fica a minha resposta, e eu vou dar um ban nesse cara aí, porque com gente desonesta a gente não discute, a gente simplesmente despreza.